Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, aliás, muito importante, sobre racismo, sobre cotas raciais, e eu quero que você venha discutir e venha conversar com a gente. Venha conversar, mas dá uma olhada nesse VT. Fruto de uma longa campanha do movimento negro, a Lei 12.711, que estabelece a adoção de cotas raciais nas universidades federais, foi promulgada em 29 de agosto de 2012, a fim de democratizar o acesso às salas do ensino superior não apenas para os negros, mas também para pardos, índios e estudantes vindos de escolas públicas. A educação é a base para a construção de uma sociedade mais humana. Para tal, ela precisa de suportes ao seu redor, sendo um processo contínuo que promove transformações. Sem votos suficientes, o projeto de lei que pretendia pôr fim às cotas raciais no município de São Paulo, de autoria do vereador e membro do MBL, Fernando Holliday, decidiu que não dará continuidade ao projeto que pede a revogação das leis que instituem políticas de cotas. Educação é um direito de todos. Está começando o Papo Reto de hoje. Gente, olha, é um assunto que a gente vai conversar mais uma vez aqui e eu tenho uma alegria enorme. Aliás, nós temos a honra de receber aqui uma das pessoas mais influentes, mais capacitadas e realmente uma das vozes mais importantes do mundo quando se fala de políticas raciais, quando se fala de transformação pessoal, quando se traz esse assunto. Essa pessoa tem sempre a palavra certa nesse momento e realmente uma pessoa que traz para a gente um conteúdo muito grande. Eu vou conversar hoje com a Alexandra Lohas. Ela é palestrante, executiva, comunicadora, mentora, consultora, ex-consuleza da França em São Paulo, autora de vários livros e realmente, olha, o currículo dela impressiona qualquer um. Mais de 20 anos ela atua na área de transformação pessoal e empresarial com o objetivo de reequilibrar a diversidade étnico-racial das diversas organizações. Graduada com mestrado em gestão de mídia pela renomada Escola de Ciências Políticas da França, já participou de eventos de grandes organizações internacionais da mídia como Google, Facebook, JP Morgan, Bloomberg, ONU, Mulheres e Women's Economic. Olha aqui, premiada mundialmente por seu trabalho. E eu, pessoalmente, acompanho todo o trabalho e vejo o esforço enorme que esta mulher faz para que a gente possa entender, compreender e viver num mundo mais justo. Muito obrigado, Alexandra, muito obrigado. Eu estou realmente muito honrado e muito emocionado de ter você aqui com a gente na Rede Vida. Muito obrigado. Muito obrigada também por assim nos dar voz e também é um prazer poder estar no seu programa porque acho que você tem uma luz e tanta energia e ter justamente a coragem de tocar esse assunto que é espinhoso, que é delicado. Eu acho muito necessário poder popularizar a questão das cotas e abrir o debate que incomoda ainda muita gente. Alexandre, parece que a impressão que eu tenho é que a gente está regredindo nesse caminho que a gente está fazendo. Nós já tivemos um caminho onde nós entendemos, compreendemos a existência das cotas e a sua importância para um país como o nosso, que foi tão injusto por causa da escravidão. E agora parece que nós estamos querendo abandonar aquilo que nós já conquistamos. Você tem essa impressão também? Então, eu tenho uma impressão de que as coisas estão melhorando em termos do diagnóstico. Nesses últimos anos que estou morando no Brasil, estou percebendo que o debate está ganhando mais e mais força. É um debate que incomoda, que gera muito polêmica. Esse final de semana, o primeiro tema no Twitter foi justamente a questão do Magazine Luiza abrir um treinamento para trainees só negros.
E assim, foi o grande debate desse final de semana. Só que é importante as empresas entender que no Brasil elas preferem ser racistas que capitalistas. Porque se olharmos realmente o potencial do afroconsumo no Brasil, ele é muito maior que o da classe A. Vamos dizer que o Instituto Locomotiva tem feito pesquisa demonstrando isso, que tem 118 milhões de negros no Brasil. Então, seria equivalente a ser o 11º país do mundo. Esses 118 milhões de negros, eles consomem 1,9 trilhões de reais por ano, que é equivalente a 40% do consumo do Brasil, que é muito maior do que consome a classe A. Mas as empresas conversam para a classe A e a classe B, ilustrando sempre as publicidades com brancos. Nunca vimos uma família negra feliz promovendo margarina, sabe, a família margarina. Nunca vimos negros promovendo pasta de dente ou absorvente, como se os negros não menstruam, não escovam os dentes, não consomem essa margarina. Então, o racismo estrutural e essa fofinha narrativa da meritocracia faz as pessoas achar que temos as mesmas chances, que somos numa democracia que nos permite ser todos iguais. Só que a verdade é diferente. Somos realmente num sistema ainda muito apartheidista, assim, com uma apartheid cordial e com uma segregação sutil, extremamente subliminar, mas ela ocorre de forma sistêmica, porque temos menos de 1% de negros em todos os espaços de poder. Eu, quando cheguei no Brasil, achava que ia encontrar 56% de negros no Congresso, no governo, nos boards executivos das empresas, na mídia, e achei menos de 1% em todos os espaços e 4% na TV, mas sempre no cargo do traficante de droga ou da faxineira. Então, esses estereotipos fazem o negro não se enxergar capaz de conquistar certos espaços. Por isso que hoje as cotas nas universidades são necessárias e têm dado certo nesses 10 últimos anos, mas precisamos ter cotas em tudo. Nos desenhos animados, nas novelas, etc. Nos livros didáticos. Isso é importante. Você tocou num assunto muito interessante, que foi do Magazine Luiza. Para as pessoas entenderem, Magazine Luiza, ele começou justamente a inscrição para trainees e colocou bem claramente para negros. Houve uma gritaria geral e das pessoas dizendo, isso é racismo. Como racismo, né? Isso é racismo porque estava escolhendo somente negros para aquilo. E olha que interessante, eu fiquei pensando, Alexandre, falando assim, será que o Magazine Luiza, se tivesse feito uma seleção para faxineiras e tivesse falado só para negros, será que alguém ia gritar e dizer que era racismo? É o inverso? Por quê? Muito bom. Né? Não, mas foi por quê? Porque o trainee é um cargo que as pessoas acham que o negro não pode ter. É o branco, como você está dizendo. E eu fiquei impressionado, Alexandre, você dizer, ó, quem mais consome no Brasil são os negros e quem é menos representado são os mesmos, são os negros. Agora, você diz, nós precisamos das cotas em todos os lugares. Não há cotas em todos os lugares. Nós temos um esforço para que ela haja no ensino, mas nos outros lugares não há. Não, com certeza. E o que precisamos também no ensino é ter negros dentro dos livros didáticos, porque você sabia que a geladeira foi inventada por um negro, o Frederick McKinley Jones, o ar-condicionado, o marca-passo, a antena parabólica, o elevador, o semáforo, o celular. Tem tantas invenções feitas por a diáspora afro que precisamos ter essas referências, como do André Rebouça, do Teodoro Sampaio, do Machado de Assis, da Carolina de Jesus. Eles precisam entrar nos livros didáticos e não embranquecidos, porque o Machado de Assis ficou embranquecido por muitos anos. Então, hoje precisamos ter referências diferentes do negro traficante de droga ou da faxineira. Precisamos, através da escravidão.
E quando olhou para essa polêmica com a Magazine Luiza, a Magalu, é bem interessante ver isso, porque as pessoas falam, mas é racismo reverso. Imagina se fosse ao contrário. A verdade sempre foi ao contrário, mas como beneficiava você, nem percebia que era sempre ao contrário. E que todos esses espaços eram só monocromaticamente branco. Então, se durante 63 anos a Magalu foi racista e excludente, ela hoje está percebendo que ela foi, assim, teve um racismo estrutural com 255 trainees ao longo da história. Ela só teve 10 trainees negros. Hoje, ela entende que se ela quer ter 56% de trainees negros dentro da empresa, ela precisa abrir uma fórmula para acelerar esse processo e, justamente, esse ano, reverter o que aconteceu ao longo da história, sempre ter só trainees brancos na sua maioria, agora abrir e acelerar esse processo. A Bayer também está fazendo a mesma ação afirmativa e eu acho que as outras precisam também pegar assim, essa carona e entender que não vamos mudar nossa sociedade só com gotinhas de mudança e achar que de forma orgânica as coisas vão se equilibrar, porque já faz 132 anos que aconteceu a abolição da escravidão. Sim. E de forma orgânica não aconteceu. Por isso que precisamos de cotas e de ações radicais desta forma, porque senão vamos demorar 500 anos para as coisas se reequilibrar de forma orgânica. Então é essencial acelerar essa temática e também enxergar que o Brasil tem uma dívida histórica com os negros. Então, claro que precisa ter uma reparação e que as cotas, elas são só durante algumas décadas para até reequilibrar a sociedade. Né? Como nos Estados Unidos, houve 28 anos de cotas que permitiram hoje ter a mulher mais rica dos Estados Unidos, é uma mulher negra, Oprah Winfrey. Tivemos um presidente negro que foi eleito não para ser o presidente dos negros, mas para ser presidente dos americanos, brancos e negros e latinos, etc. E 2 meses, e deu certo. Também temos CEOs como a Ursula Burns, da Xerox, que é uma mulher negra, sendo CEO de uma multinacional. Então, precisamos de cotas para deixar talentos e pessoas com a pluralidade dos dons deles agregar à sociedade e parar com essa fofinha narrativa da meritocracia, que assim, a meritocracia existe no mundo dos ursinhos carinhosos, mas não na vida real, onde sabemos bem que nossa sociedade é bem injusta na forma de oportunidade, seja para mulheres ou para negros, indígenas e pessoas das classes inferiores da sociedade. Então, com certeza, esse tipo de iniciativas são necessárias e muito bem-vindas. Olha que lucidez, que clareza a sua participação está sendo muito boa. As pessoas estão ligando, as pessoas estão falando, as pessoas estão repercutindo. Eu agradeço por isso. Eu quero conversar mais, eu só vou dar um recado, volto aqui, porque eu tenho mais perguntas para ser feitas. E olha, já agradeço muito mesmo, porque está sendo muito bom essa conversa aqui. Com a Alexandra Lohas, ex-consuleza da França no Brasil, que trabalha há mais de 20 anos nessa área da transformação pessoal, palestrante, executiva, comunicadora, mentora, consultora, e eu queria muito que a Alexandra falasse muito para o Brasil todo, para nos convencer, para que a gente pudesse entender. E eu acho interessante, Alexandra, você tem um olhar mais geral, porque você vem para o Brasil, né? É uma estrangeira aqui junto de nós e tem um olhar de fora, né? Porque às vezes nós nos acostumamos e pensamos que está tudo bem. Nós não somos racistas, nós acolhemos todo mundo do mesmo jeito, mas é uma mentira.
Quem vem de fora dá para perceber, você mesmo constatou que de repente, onde estão os negros? Onde estão os negros aqui no Brasil? Onde estão toda aquela população negra que fez com que o Brasil fosse o que o país é hoje? Onde estão? E você ainda nota esse racismo estrutural no Brasil, Alexandre? Então, foi minha experiência pessoal, né, que no início comecei a contar por ter chegado aqui com um cargo diplomático ao lado do meu esposo, que era cônsul-geral da França. Eu recebia mais de 6.000 pessoas na minha casa por ano, na residência consular. O protocolo da embaixada da França nos obrigava a ficar na entrada da residência consular para dar a bem-vinda aos convidados do consulado. Quantas pessoas passaram na frente de mim achando que era uma empregada doméstica da residência consular, ou a governanta, me entregando o casaco, como se chama, o para-chuva. Então, e assim, com desprezo. Também, se eu fosse a empregada doméstica da residência consular, eu gostaria de ser invisível. Mas é isso, eu tinha o privilégio de ser anfitrião e de subir lá no palco para dar a bem-vinda e fazer o discurso de introdução. Depois, então, as pessoas que tinham passado na frente de mim, me ignorando, se davam conta que eu era a anfitrião da noite. Mas eu acho que todas essas micro-humilhações ou micro-agressões pela qual eu passei foi um aprendizado para eu também perceber o quanto, sabe, por exemplo, indo para o Clube Pinheiros, que é um clube assim, da elite aqui, esquecendo minha carteira, foi assim, tratada de uma forma assim, um pouco... Assim, eles me perguntaram, mas você está acompanhando ele, falando de meu filho, achando que era a babá de meu filho? Eu falei, não, sou sócia. E ela continuou olhando para minha carteira na coisa das babás, não no computador, para tentar achar se eu era sócia do Pinheiros. E eu tinha entregado meu passaporte diplomático, mas não podia perceber que era possível no Clube Pinheiros ter um sócio convidado negro. Então, é interessante isso, de ver o quanto assim, eu vou passar por certos episódios de racismo e de forma extremamente sutil. O racismo não é só alguém te chamar de macaca ou de forma muito clara, de xingamento verbal. É essa coisa, esse desprezo é uma frequência. É o fato de chegar no restaurante e pedir uma mesa no terraço, no meio do restaurante, e o gerente te olhar e pensando, mas não, como essa negra pode também querer estar sentada naquele lugar? Então, eu sempre falo com meus amigos da elite que falam que não existe racismo no Brasil. Eu pergunto para eles, mas quantos negros você tem na sua vida? Quantos negros ou negras você namorou? Quantos negros estudaram com você ou trabalham com você? Quantos negros você convida no churrasco ou no seu aniversário? Quantos negros seu filho frequenta? Será que são 56%? Então, onde estão esses negros para você frequentar e poder depois assumir ou ter a coragem de dizer que não tem racismo no Brasil? Porque o racismo, ele é tão cordial e tão subliminar no Brasil que as pessoas se acostumaram a isso. E claro que, como você falou, eu tenho uma visão talvez como uma antropóloga, uma socióloga que vem observando, sem fazer parte dessa cultura, uma consequência sistêmica de um sistema extremamente assim, conservador e racista na sua estrutura. Então, com certeza, precisamos mudar esse esquema. E, claro, o debate é sensível. Agora, o Holiday que você mostrou, esse vereador que você mostrou no início, eu acho que ele está usando essa pauta para se promover. Então, nem quero debater sobre ele, porque eu acho que tem vários negros que usam certos raciocínios para se promover.
Mas até mesmo gostaria de ter uma conversa com esse vereador para tentar entender. Desculpa. Tentar explicar para essas pessoas o quanto precisamos avançar. E é um debate, sim, porque não sou dona de nenhuma verdade, mas eu gosto de poder trazer estatísticas, pesquisas profundas para tentar educar e colocar sementinhas de conscientização nas pessoas. Então, eu acho que se olharmos realmente a questão do genocídio também da juventude negra no Brasil, é assustador. Tem 2 a 3 vezes mais mortos no Brasil que na guerra da Síria e da Líbia. Morreram quase 800.000 negros entre 2001 e 2018 no Brasil. Jovens negros que têm em média 21 anos no Brasil. Policiais têm matado 4.533 negros em 2019, que é 17 vezes mais que nos Estados Unidos, onde 259 negros foram mortos pela polícia no ano 2019. Então, a repercussão mundial foca nos Estados Unidos, mas no Brasil é assim muito, muito pior, isso que é totalmente silenciado. E isso precisamos trazer luz sobre também essa violência sistêmica que faz que os corpos negros no Brasil continuem sendo tratados como menos... Bom, minha luz que acontece. Mas então, pode falar. Foram tratados... desculpa. Pode continuar aí, pode continuar. Então, são corpos negros que são tratados com muito desprezo. Então, eu vejo, por exemplo, o filho da minha empregada, ele foi encontrado assim, de forma, claro, errada, fazendo tráfico de droga. Ele pegou 15 anos e acho que quando olhamos para o piloto do presidente Bolsonaro, que foi encontrado com toneladas de cocaína no avião e que foi liberado, eu acho que realmente tem uma justiça no Brasil que não é a mesma para os brancos e para os negros. É verdade. Então, isso também precisamos ter a coragem de debater sobre essas temáticas, de que, assim, o tráfico de droga, claro, precisa acabar, mas o consumo dessa droga está sendo feito em Jardins Europa. Então, as pessoas de Jardim Europa não vão ter as mesmas consequências frente à justiça que as pessoas da periferia, que vendem para sobreviver, talvez, esses produtos tóxicos. Alexandre, eu queria agradecer muito, muito. Olha, eu vou voltar a dizer que clareza, que lucidez, como você nos ajudou, como você ajudou tantas e milhares de pessoas a pensar. E olha, eu quero agradecer imensamente, muito obrigado. A repercussão dessa nossa conversa está sendo muito positiva, a gente está tendo aqui o retorno, o feedback aqui muito grande. Eu agradeço muito, se você me permite, eu vou, o Instagram da Alexandra é Alexandra Loras, né, Maia Loras, né? Alexandra Loras. Siga esta mulher, o seu pensamento. E olha, eu queria que as pessoas pudessem ouvir o que ela acha, o que ela pensa, o que ela escreve, para que a gente pudesse crescer e amadurecer nisso. Muito obrigado mesmo, Alexandra. Muito obrigada. E só para terminar, quero dizer que o Brasil também, por eu ter a coragem de cutucar o nervo da ferida, foi também um país que me acolheu, que me deu um palco para também me tornar a melhor versão de mim mesma, para actuar e agir. E assim, nunca imaginei que aqui poderia ajudar a aumentar de 600% a presença das mulheres negras
na revista Vogue, Sim. de ser uma sementinha também para ajudar a contratação de 458 negros em multinacionais. Então, eu acho muito importante as pessoas entenderem que precisamos nos engajar. Eu me silenciei por 38 anos, achando que minha voz não tinha eco, e o Brasil foi o país que me deu esse palco para falar sobre essas questões. E quero realmente agradecer sempre as pessoas que nos dão luz, que nos dão voz. E também, nesse momento de pandemia, quando percebemos que fomos capazes de trancar o planeta inteiro para nos educar sobre como lavar as mãos, como colocar máscaras, como dar atenção a esses médicos epidemiologistas sobre essa temática. Durante meses, dias, 24 horas por dia, falávamos sobre esse assunto. Se queremos contribuir ou resolver a questão do racismo ou a questão do femicídio, precisamos também trancar o planeta durante algumas semanas e convidar especialistas das cotas raciais, Sim. das questões raciais, Sim. da questão da violência contra a mulher, durante semanas, e escutar sobre essa temática durante 24 horas por dia, para também reeducar as pessoas a pensar que violência contra a mulher, que violência contra o negro, que, assim, como podemos mudar e fazer nossa sociedade evoluir, perceber o talento e essa igualdade, essa democracia de verdade, aplicar ela e dar a chance para o melhor das pessoas poder florescer. E quando eu estou ajudando negros a ser contratados em multinacionais, eu sei que eles estão não só saindo da periferia, ganhando um salário digno, mas eles estão também com as condições de poder ter um impacto enorme nas comunidades e nas próprias famílias deles. Então, isso precisamos estar realmente a favor das cotas e, claro, estarei sempre à disposição para voltar a falar sobre essas temáticas. Muito obrigada, minha. Muito obrigado. Obrigado mesmo, muito obrigado. Gente, nós falamos aqui, olha, com a Alexandra Lohras, que é, né, ex-consuleza da França no Brasil, é uma mulher com um potencial, mas não só isso, mas com uma bagagem enorme de tanto que tem feito, pelas mulheres, pelas minorias, principalmente contra esse racismo estrutural. Gostei muito do que ela falou sobre microrracismo, essa expressão é muito interessante. Microrracismos, às vezes os pequenos racismos que nós temos, microrracismo, ou seja, uma atitude, é uma piada, é um jeito de olhar, é uma maneira de dizer, é uma opinião que a gente dá. Então, às vezes não aparece aquele racismo, né? Aquele racismo escandaloso, mas às vezes esses micro-racismos nas nossas atitudes. Cuida com isso, porque se a gente continuar tendo um país que realmente discrimina pessoas por causa de cor, por causa de raça, por causa de sexo, por causa de religião, nós não vamos sair do lugar, não vamos.